Números, capítulo de número 12. O texto diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita como esposa. Estou aqui só a nível de esclarecimento. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Aí o iniciozinho, ou melhor, o finalzinho do versículo de número 2, o texto diz o seguinte: olha, pastores, olha o que o texto diz. Me ajuda, vem comigo, vem. Só até o ouviu, vamos lá? Deus e Pai, usa-me conforme a tua vontade. Fala aos nossos corações, é o que eu quero te pedir a partir desse momento. Que eu seja um pequeno instrumento em tuas mãos, Senhor. Reacende a chama em nós, Deus. E que através das nossas vidas, Senhor, ó Pai, outras vidas sejam incendiadas pela tua presença. Usa-me conforme a tua vontade. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. O tema da minha meditação de hoje, eu não sei se está pronto aí, Mateus. Se estiver, pode soltar também. Vira para alguém do teu lado e diz assim: ele ouviu. Vira para alguém do teu lado e diz: ele ouviu conversas que você não ouviu. Diga para alguém próximo de você e diga a ele ou a ela, diga assim: ele ouviu assuntos que você não ouviu. No versículo de número 3, para a gente fazer um apanhado, o texto diz assim: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três, quantos vocês? Dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Versículo 5: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram diante do Senhor. Então o Senhor diz: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão faço-me conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Volta no 7. E aí eu tenho uma pergunta para você. Ele está falando de Moisés, mas Moisés é perfeito? A resposta é não. Moisés é perfeito? Não. Moisés é perfeito? Mas olha o que o Senhor vai falar dele: que ele é fiel em toda a minha casa. Versículo 8 aqui, enquanto eu estou com imagem aqui, vou aproveitar ela. Falo com ele, me ajuda, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Esse texto, quando diz ver a forma do Senhor, esse texto também está correlacionado a quando Deus se revela em glória a Moisés. Pois ele vê a forma do Senhor. Como pois vocês
Me ajuda, vai. Como, pois, vocês não tiveram o quê? Não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés. Versículo 9. E a ira do Senhor, vai, se acendeu contra, plural, contra, e ele se retirou. Versículo 10. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Há um reconhecimento de Arão. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo a Deus: peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela. Que expressão é essa, pastor? Cuspido no rosto. Está falando aqui de uma tradição judaica, que quando a filha envergonhava seu pai, ou toda a sua casa, o pai ia lá e cuspia no rosto dela. Ao cuspir no rosto da filha, o pai estava dizendo: estou completamente envergonhado de você. Ao cuspir no rosto da filha, o pai estava lançando um decreto sobre ela. Que decreto é esse, pastor? Eu te explico. O decreto era de 7 dias, que essa filha teria que se apartar do convívio da família, e durante 7 dias passaria por um processo de purificação. Ele vai dizer: o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial. E depois, isso aqui é lindo. Eu quero tentar terminar essa mensagem, eu acredito que eu não vou conseguir. E depois, trazida de volta. Repita assim: existe um Deus que me ama tanto, que me corrige, mas depois me traz de volta. Você pode bater palmas a esse Deus? Senta mamona, um Deus, Mateus, que senta mamona, não tem, vai lá agora, Gálatas 6:7, não coloca não. Aquilo que o homem plantar certamente colherá. Mas depois, irmãos, quando começa uma nova colheita no mundo espiritual, algo começa a acontecer, porque agora começa-se uma colheita de coisas boas. Deus está virando para você e está dizendo: assim sou eu na tua vida. Versículo 15, último. O texto diz assim: Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. E o povo, isso aqui também é importante, o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Deixa eu tentar te mostrar o que está acontecendo aqui. Qual é o cenário do capítulo 12, que tem como título a rebelião de Miriam e Arão. Os 3 formavam uma equipe: Arão o mais velho, Miriam a filha do meio, e Moisés o mais novo. Deixa eu repetir isso, porque isso aqui é de suma importância. Arão era o mais velho, Miriam a filha do meio, e Moisés o mais novo. Para você ter noção, quem era Arão? Arão era o conselheiro de Moisés. Arão era o irmão de Moisés, irmão de carne, de pai e mãe. E Arão também era o sumo sacerdote. Qual era a função do sumo sacerdote, pastor? O sumo sacerdote, a sua principal função era interceder a Deus pelos homens. Então existiam coisas que Moisés não tinha o poder de fazer. Existiam coisas que cabia a Arão fazer.
que cabia Arão fazer? Todas as vezes que o povo precisava chegar até a presença de Deus através de um sacrifício, Arão era essa pessoa que fazia. Quem era Miriam, pastor? Miriam era a irmã do meio, mais velha que Moisés. Miriam também era profetisa, e Miriam era líder das mulheres no clã de preparar os melhores louvores de adoração a Deus. Lembrando que se eu for em Êxodo no capítulo 2, no versículo 4, eu já preguei sobre isso. Em Êxodo 2 diz que a irmã do menino ficou de longe. Que cenário é esse aqui, pastor? É quando o menino, depois de 3 meses, ele vai ser posto num cesto e posto no Nilo. Ao colocar no Nilo, a mãe preparou o cesto. Ao colocar o menino no Nilo, Miriam era a irmã que ficou olhando o cesto sendo movimentado pelas águas do Nilo. Pega isso aqui. Então quem era Miriam, pastor? Miriam era o tempo profético que estava guardando a promessa. Pegaram isso aí? Miriam, vem cá, Mateus. Miriam era o tempo profético guardando a promessa. Enquanto o menino estava ali no Nilo, Miriam estava de longe, as águas do Nilo movimentando o cesto, a correnteza. E Miriam era o tempo profético, dizendo assim: você não vai morrer, tudo aquilo que Deus preparou para a tua vida vai se cumprir. Miriam era a intercessora de Moisés. Você está entendendo? Diga amém. O que houve com você, Miriam? Você já reparou que nesse capítulo de número 12, quando o texto no versículo 1 diz assim: Miriam e Arão falaram, quando você olha para esse texto, há pelo menos 3 evidências de que na verdade quem lidera a rebelião não é Arão, é Miriam. Quais são as evidências, pastor? Primeiro, falaram aqui no hebraico, está no feminino. Dando a certeza de que a rebelião não parte em conjunto com Arão. Pastor, qual foi o problema de Arão? Foi ter ouvido. Mas quem se levanta em rebelião? Miriam. Segundo motivo, quando o Espírito de Deus toma os 70 profetas, Miriam sente a sua autoridade agora, talvez tendo em vista de que ela poderia perder o seu polo, o seu cargo, porque antes era só eu, e agora tem 70. Deixa eu repetir isso. Quando você tem a impressão de que está tudo sobre os teus ombros, quando você tem a impressão que se você não tiver, não funciona, Deus está dizendo: eu pego, eu levanto, eu arrasto, eu faço, porque eu sou o Senhor e a obra é minha. Terceira evidência, só Miriam foi punida, somente Miriam. Olha o que diz o texto, no versículo 2, ela vai virar e vai dizer assim: será que o Senhor só falou por intermédio de Moisés? E não falou também por nosso intermédio?
Irmão, isso aqui é tão sério. Isso aqui hoje é um câncer no meio do povo de Deus. Nem termina o versículo e a Bíblia diz que o Senhor ouviu. E daí por diante, o questionamento dela talvez fosse plausível, porque Moisés, tudo leva a crer que Zípora havia morrido, e Moisés vai constituir uma nova esposa, e essa esposa agora não faz parte do clã, do arraial. Ele vai lá no meio dos cuxitas e ele vai tirar uma mulher do arraial dos cuxitas, aonde ficava Cuxa, pastor, ficava próximo do Egito, e ele tira uma mulher de lá. Só que aos olhos de Deus, cuidado, porque aos olhos de Deus, Moisés não estava fazendo nada que transgredisse a lei. A única ordem era que Moisés não podia se casar ou ter qualquer envolvimento com uma cananeia. Então, aos olhos de Deus, Moisés não pecou. Mas eu queria que ele tivesse se casado com uma mulher do nosso povo. Você queria, mas Moisés quis outra coisa. Agora entenda, se Miriam, se ela é um tempo profético que guarda a promessa, vem cá, se ela é um tempo profético que guarda a promessa, a função de Miriam é guardar a promessa. Se a função dela é essa como profetisa, o que aconteceu com você, Miriam? Que ao invés de guardar a promessa, agora está se envolvendo onde você não tem que se envolver, está tocando aonde você não tem que tocar. Miriam vai fazer o seguinte: ela vai contra a vontade de Deus e ela vai tocar na autoridade de Moisés. Deixa eu repetir isso, porque isso aqui é teológico e vale a pena repetir para você. Ela vai tocar na vontade de Deus e ela agora vai tocar na autoridade que Deus havia dado a Moisés. E aí o tema da nossa meditação diz que Deus dos altos céus está dizendo o seguinte: mulher, tu é louca, como é que tu vai tocar naquele a quem eu converso como quem conversa com um amigo? Mulher, a Bíblia diz que ele do alto ouviu, e ele desceu, e ele desceu, e ele desceu. Deus está falando com a igreja lavada e remida. Eu continuo sendo Deus, eu abro sepultura, eu fecho sepultura, eu sou o Deus do impossível. Pastor, estamos debaixo da graça. Pastor, fomos destituídos da glória de Deus. Eu sei de tudo isso. Só que quando um casal de Atos 5 decide de conversar entre si, Ananias e Safira é o nome deles, entrar em comum acordo, a Bíblia diz que Pedro vai chegar, não precisa colocar para a gente, Pedro vai chegar e vai dizer assim: por que mentistes ao Espírito Santo? Miriam, tu foi posta do lado de Moisés para vigiar a promessa, para guardar a promessa.
que houve com você? Que agora se rebelou. O que houve com você que agora está se achando de igual para igual? O que houve com Miriam, pastor? Num determinado momento, ela come de uma semente, pastores. Isso aqui Deus me deu num gabinete essa manhã. Num determinado momento, ela come de uma. Quando que eu como de uma semente? Deixa eu falar para você, a história de Miriam é passível a todos nós. E se não já foi a sua história um dia? Quando que eu como de uma semente? Te explico. Quando alguém te traz uma informação que não te é bem digerida e que de uma forma maldosa entrou pelo seu ouvido, e numa certa maneira você disse assim: eu tenho estrutura para tudo isso, eu tenho estrutura para suportar tudo isso, pode falar o que quiser que eu vou continuar sendo crente, eu vou continuar servindo, eu vou continuar íntegro, eu vou continuar servo, eu vou continuar guardando a promessa. Aí aquela semente, ela foi tomando forma, porque a mesma pessoa que te deu da semente para comer, agora ela sabia que ia precisar de água, e ela vai lá e rega, e agora essa semente, que era só uma semente, começa a brotar dentro de você, e aquilo que para você estava tudo bem, agora você está numa paranoia, você está aí sofrendo uma angústia, e a maneira que tu tem agora de lidar com essa angústia é achar que tu tem que colocar para fora. Isso que agora cresceu era uma semente pequena, mas tomou forma dentro de você. Por quê? Porque tu não vigiou. Deus está dizendo assim: o problema do meu povo é que está orando muito e vigiando pouco. Por quê? Porque Jesus vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O que ele está dizendo? Vigiar vem na frente de orar. Se a igreja vigiar mais, ela vai orar menos por algumas causas que, por não ter vigiado, agora ela tem que orar. Deus está virando para a igreja amada e remida e está dizendo: se nós passarmos a vigiar mais, quando eles tomam essa decisão, Miriam e Arão, ele, sumo sacerdote, ela profetiza, líder do louvor, o Senhor olha para eles como quem olha para o povo. Deixa eu te falar sobre isso, porque isso aqui é importante. O Senhor olha para eles e diz assim: vou tratar com vocês. Meu Deus, meu Deus. E aí, pastor Ayrton, eu fiquei me perguntando por que no mesmo versículo Deus veio. Por quê? Por que Deus chegou? Porque o texto diz: e o Senhor ouviu o que eles disseram. Por quê? Porque se tratavam de líderes. Olha para mim, a quem muito é dado, muito também é cobrado. E aí, meu pastor, por que Deus vem? O Senhor vem por quê? Porque por se tratarem de líderes, Ele entra e diz assim: se isso aqui virar uma febre, se isso aqui, você entendeu, Murilo? Se isso aqui se propagar, então deixa eu ir lá, deixa eu resolver isso. Porque com líder quem resolve é o Senhor. Deus está dizendo para a igreja: com líder quem resolve é o Senhor. Deus está falando com a igreja: com líder quem resolve é o Senhor. Por isso o Senhor veio. E o texto diz, eu estou caminhando aqui, eu não vou conseguir aplicar essa mensagem toda, estou tentando separar aqui o que eu acho que nesse momento vai ser importante para vocês. O texto diz que Moisés não respondeu.
A Bíblia diz que Moisés era manso, irmãos. Pensa num cara manso. Você conhece o pastor Ayrton? Pensa num cara manso. Não é, pastora Vera? Amigo, tu vai sentar perto desse homem, está pegando fogo, está incendiando, está um caos, tá... E ele vai vir com uma palavra dizendo: aquieta, calma, Deus vai fazer, Deus vai operar. Deus não tem mostrado que Ele está contigo. Sabe, Edinho, aí tu no meio do Euroquilão, no meio do fogo, tu doido para vir alguém pegar lá um extintor para você, uma mangueira com água, e vai vir um homem com uma palavra capaz de amansar todas as feras que há dentro de nós. Entendeu isso? Moisés era assim, irmãos. Moisés era esse cara manso, cara suave, pensa num cara do bem. E outra coisa, o Senhor vai chamar, olha o que diz o texto, que o Senhor, versículo 4, imediatamente, vamos ler comigo aqui, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Deixa eu fazer uma comparação aqui do versículo 4 com o versículo de número 1. Olha como começa o 1: Miriam, Arão e Moisés. E no versículo 4, Moisés, Arão e Miriam. Desculpa o trocadilho. No versículo 1, Miriam, Arão e Moisés. E no versículo 4, Moisés, Arão e Miriam. Deus está virando para a igreja e está dizendo: estou colocando algumas coisas no seu devido lugar. Quem tem autoridade na tua casa é você, não são seus filhos. Quem tem autoridade no seu lar é você. Não é o que eles querem, ainda é o que você quer. Não é o que eles determinaram, ainda é o que você manda. Quem tem intimidade com Deus na tua casa é você. É você que dobra o joelho, é você que impõe a mão, é você que sobe o monte, é você. Eles podem ter a idade que forem, mas Deus está dizendo: estou restituindo a autoridade em algumas casas hoje aqui nesse lugar. Deus está dizendo: ei, o inimigo tentou embaraçar, tentou mudar a ordem, mas a ordem continua sendo a mesma. A ordem continua a ser Moisés, Arão e Miriam. Moisés, Arão e Miriam. Não toca na casa dos ungidos, não. Tem autoridade aí, irmãos. Tem intimidade aí. Aí olha como é que é legal, filha. Aí o Senhor vai descer e vai dizer assim: vocês, me ajuda, vocês 3, dirijam-se à tenda. Dirijam-se aonde? Deixa eu melhorar isso aqui. Entra dentro da tenda, tenda da congregação, tenda do encontro, como queira. Entrem. E os 3 foram para lá. Agora eu fico tentando imaginar a cabeça de Moisés, que não está ciente de nada, mas o Senhor está ciente. Deus está falando com gente aqui. Tu não ouviu, mas eu ouvi. Tu não viu, mas eu vi. Tu não tem noção, mas eu tenho. Tu deu. Eita! Aí tem algo aqui lindo. Por quê? Porque Deus vai ensinar aqui, Mateus, algo maravilhoso. Que problemas se resolvem dentro da tenda. Posso repetir isso? Problemas se resolvem dentro da tenda. Entrem aí. Pastor, tem algum texto para fazer uma analogia? Tem, anotei aqui. Gênesis 9, versículo 20. Capítulo de número 9. Me ajuda, vai. Sendo Noé o quê? Aí o que ele faz? Ele planta uma vinha, não é isso? Não é isso? E aí ele vai beber do vinho, da vinha que ele plantou. Só que a Bíblia diz que ele se embriagou. Me ajuda isso aqui, que isso aqui é poderoso demais. Olha o que diz: bebendo do vinho, me ajuda, vai. Embriagou-se e se pôs nu no meio da rua.
Aonde que ele estava? Dentro da sua tenda. É vergonha? É, mas está coberto. Quem está cobrindo ele? A tenda. Mas está nu, pastor, mas tem uma tenda. Aí a Bíblia diz, versículo seguinte: Cã, pai de Canaã, vendo o que? A nudez de quem? Do pai, fê-lo fora. Cã entra, vê a nudez do pai, a vergonha do pai, sai, Lídia, sai, e do lado de fora vai contar para os seus irmãos sem Jafé. Aonde estão sem Jafé? Do lado de fora. Onde estão sem Jafé? Aí o texto diz assim, ó: então, sem Jafé, o que eles fizeram? Tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros de ambos, e andaram de quê? De costas, rostos desviados, e cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente do lado de fora que está tendo muito mais prudência do que crente. Tem crente do lado de dentro expondo as fragilidades, a nudez, a vergonha. Tem gente do lado de dentro que não poupa. Tem gente do lado de dentro apontando o dedo. Tem gente do lado de dentro dizendo é isso, é aquilo outro. Mas tem gente do lado de fora que está dizendo assim: ei, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Tem gente que vai entrar de costa. Tem gente que vai dizendo: isso aí não tem nada a ver com a minha vida. Tem gente dizendo: eu não vou tocar nele não, eu não vou tocar nela não. Por quê? Porque tem uma unção. Peraí, por favor. A prova disso é que só Noé. Você acha que a família de Noé foi salva por conta de quê? Somente por conta de Noé, pastor. O texto vai salvar a esposa, filhos e noras. Por quê? Por causa de Noé. Você vem domingo que vem, se Deus nos permitir, para a gente dar a segunda parte dessa mensagem. A Bíblia diz assim: vocês três dirijam-se à tenda do encontro, ou à tenda da congregação. E os três foram até lá. Versículo 5. Então o Senhor, me ajuda, vai, desceu na coluna de nuvem. Olha que coisa. Normalmente a nuvem da glória, ela ficava no alto para proteger do sol escaldante do deserto. E o que se fazia coluna era o fogo, que durante a noite iluminava e aquecia. Deus está dizendo: entende que eu faço do meu jeito. A Bíblia diz que ele vai descer na coluna de nuvem, vai se pôr à porta da tenda. Lembre-se, ele chama três. Ele vai se botar à porta da tenda e agora vai falar com dois. Vai dizer: Arão e Miriam, chega aqui que eu quero ter uma prosa com vocês. No versículo 6, então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, isso aqui é para questionador, irmãos. E se tem uma coisa que eu sou bom, olha nos meus olhos, é com questionador. Vai bater de frente com a minha liderança.
Sou bom nisso. Então o Senhor disse: ouça agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Versículo 7. Não é assim com meu servo Moisés, quem é fiel em toda a minha casa. Ele continua dizendo: falo com ele face a face claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como pois vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? É interessante que Deus diz assim: contra o meu servo, mas que não fique dúvida contra Moisés. Aí versículo 9, para mim contextualizar e terminar: e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Olha o que diz o versículo 10, olha o 10: quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa. Então entenda uma coisa: Deus chama 3 para dentro da tenda. Agora ele vai falar com 2, 3, Moisés, Arão e Miriam. Agora ele vai falar com 2. Ele vai falar somente com Arão e Miriam. E agora, pastor, agora ele só vai promover juízo sobre a vida de Miriam. Deus está dizendo assim: você achou, tema da minha meditação, você achou que isso ia passar desapercebido, você achou que eu não estava vendo, mas hoje eu estou dizendo que eu ouvi, eu vou me manifestar nesses dias. Deus está virando para a igreja, está dizendo assim: continue crendo, continue sabendo, continue sendo sabedor de que não há limitação para o meu agir. Deus está virando para a igreja, está dizendo para nós, para mim, para você, para nós: eu sou o mesmo de ontem, de hoje, e o serei eternamente. Deus está virando para alguém que chegou aqui e que talvez está sofrendo um processo de calúnia, de difamação. Para alguém que chegou aqui e de repente está vivendo algumas incertezas na tua vida, o Espírito Santo me toma nesse lugar para dizer: eu sou o Senhor da tua vida. Eles estão perguntando por que eu escolhi você. Eu escolhi você porque eu sou o Deus que sonda o coração e sei quem tu és. Deus está virando para você e está dizendo: eu sou teu Deus, e por esse motivo eu vou me manifestar nesses dias. Deus está virando para a igreja e está dizendo: ai de quem tocar na menina dos meus olhos. Deus está virando para você, para mim, para nós, e está dizendo: você é meu eleito. Ei, contigo eu tenho algo diferente. Você vira para alguém do teu lado e diz: você é diferente. Não toque em quem é diferente, não toque em quem carrega a presença. Não toca, não toca, não toca. O Espírito Santo hoje aqui, ele está virando para a igreja, está dizendo: não há poder das trevas, não há macumbaria, feitiçaria, não há palavras de maldição que alcançarão os meus eleitos. Ei, Deus está dizendo: pode ir que eu estou contigo, pode ir que eu vou na tua frente, pode ir que eu vou na frente de vocês, pode ir, pode ir, pode ir, porque Deus está. Só que só para a gente encerrar o versículo 14, que eu acho que se eu encerrar assim fica só. Depois Miriam fica 7 dias fora. Quando Deus trata algo no secreto com Miriam. Só que quando ela vai para fora do arraial, todos tomam conhecimento do que houve com ela. Por quê? Porque ela vai precisar passar, e as pessoas vão vê-la completamente branca, e as pessoas vão tomar conhecimento e vão procurar saber por que ela está saindo do arraial. Só que o que tem de lindo é que depois, diga assim, depois, repita comigo, diga assim: tudo tem um processo. Se tu vencer o processo, melhora, se eu
vencer o processo, mais à frente, Deus se manifestará. Às vezes eu fico pensando assim: quero ver como é que vai pregar agora, quero ver como é que vai louvar agora, quero ver como é que vai falar do nome dele agora. Aí o céu, Ageu 2:9, a glória da segunda casa vai ser maior. Pastor, esse desfecho eu gostei, mas um outro, versículo 15, eu encerro. 15, assim Miriam, me ajuda, assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Esse não partiu aqui, irmãos, traz a ideia de um atraso. E aí vai uma boa de uma dica aí: cuidado com quem você anda, porque atrasou Miriam? Não, atrasou o povo. Cuidado com quem você, cuidado que você ouve, porque tem várias promessas que estão maturadas, estão prontas para que você consuma do fruto, e elas não vieram ainda, por conta de um rebelde que faz parte, muitas das vezes, do teu círculo de amigos. Oh Jesus, é para terminar assim, todo mundo com um rostinho de maracujá de gaveta. O glória foi embora, Jesus. Tu me usou. Miriam voltou, irmãos. Deus está falando com você. Pastor, eu me vejo na posição de Miriam. Já falei o que não devia, já toquei onde não devia, já sentei na roda dos escarnecedores. Isso é comum de ovelhas. Deus não está aqui para te discriminar, mas o Senhor está dizendo assim: estou te dando 7 dias de tratamento no mundo espiritual. E não necessariamente, é isso, pastor, e não necessariamente 7 dias serão 7 dias. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, pode ser horas. Pode ser que Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou te tratar essa noite aqui nesse lugar, porque eu quero te trazer de volta, que eu estou com pressa de fazer cumprir o meu propósito na tua vida. Deus está virando para a igreja e está dizendo: eu tenho pressa de fazer cumprir o meu propósito na tua vida. Mas Ele podia ter escolhido outro, podia, mas Ele permanece dizendo: é com você. Então, a última vez, por favor, toca na pessoa do teu lado. Eu sei que você é chato a beça, vir é com você. Deus não vai abrir mão de você. Deus está dizendo que é contigo. Deus está dizendo que é com vocês. Deus está dizendo: eu não abro mão. Deus está dizendo: tu não veio aqui para ouvir uma palavra, tu não veio aqui para ouvir uma palavra. Então a palavra está sendo dada. Deus está dizendo: eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão, não abro mão. Eu não abro mão, não abro mão. Vira para alguém do teu lado e se prepare, porque hoje é noite de volta. Hoje é noite que eu vejo um povo marchando, voltando. Deus está dizendo: eu vou pegar, eu vou juntar, eu vou fazer, eu vou operar. Deus está dizendo: eu vou. Deus está dizendo para a igreja: fica firme, fica ligado, porque Ele está pegando, Ele está te pegando pela mão.